Entre os anos de 1991 a 1995, os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira causaram pânico nos moradores da região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Cruéis e sem nenhum freio, eles mataram e violaram os corpos de pelo menos 8 pessoas. Essa noite eu vou contar para vocês a história dessa dupla de monstros e um rastro de morte e medo que deixaram por onde passavam. Se você gosta de casos criminais, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like para ajudar a gente a crescer. Lembrando que no outro canal também tem uma playlist inteirinha cheia de crimes terríveis e outra só com serial killers. O link fica aí na descrição. Eu sou a Fernanda e você está no Não Fale com Estranhos. Dizer que mora numa área rural sempre passa a ideia de tranquilidade e de segurança. Mas nem de longe era assim para os moradores da zona rural de Nova Friburgo durante os anos de 1991 a 1995. Estavam tão amedrontados que grande parte deles abandonou suas casas porque não se sentiam seguros. E os responsáveis por esse reino de terror eram os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, que passaram a ser conhecidos como os irmãos necrófilos de Nova Friburgo. Muito pouco se sabe sobre a infância dos dois. E o que se sabe é o que foi contado pelos moradores mais antigos da região que conheceram a família. Era uma família muito pobre, podemos dizer mesmo miserável. O ambiente dentro de casa era o pior possível. Pai e marido sempre embriagado que batia na mulher e nos filhos. Mãe submissa, o que a gente já sabe. Ibrahim era o mais velho, depois veio Henrique. E tinha mais 2 irmãos, o Jailton e a Márcia. Além de bater, outra maneira que o homem tinha de castigar os filhos era mandando os 2 para o mato, sem comida nem água. E se voltassem para casa sem a permissão dele, apanhavam mais. E aí as matas acabaram se tornando uma segunda casa para eles. Com o tempo, eles aprenderam a se virar muito bem, conhecer trilhas, grotas e cada esconderijo. Mas ter uma família desestruturada não era o motivo para os 2 irmãos se tornarem monstros. Afinal, a gente não pode esquecer que além deles, tinham mais 2, criados na mesma miséria, na mesma privação e na mesma violência, e não se tornaram assassinos. Além de extremamente cruéis, nenhum dos 2 jamais teve contato com as áreas urbanas, não aprenderam a ler e nem a escrever, só conheciam a violência. Desde criança, Ibrahim já causava medo nos moradores. Ele matava animais e fazia, vocês sabem o que, com os corpos. É impossível descrever que espécie de criatura é isso. Até onde se sabe, começaram a matar pessoas em 1991. Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, a primeira vítima. Estava desaparecida já há uma semana e depois de buscas, seu corpo foi encontrado na mata em 15 de fevereiro. Já estava em decomposição, com uma das pernas comida pelos animais da mata, mas ainda assim foi possível saber que a causa da morte foi estrangulamento por um fio de arame e que foi abusada depois de morta. Ao lado do corpo tinha uma certidão de nascimento velha e desgastada, um crucifixo preto de madeira e uma carteira de veludo, também preta, e a calcinha rasgada da vítima. Por conhecer bem as peças podres que eram Ibrahim e Henrique, todos na região já começaram a desconfiar que seriam eles os assassinos, mas não tinham como provar, e por isso o caso ficou em aberto. Mas em setembro do mesmo ano, a coisa se repetiu. O corpo de Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos, foi encontrado muito perto de onde estava o corpo de Eliana e em condições muito parecidas. Estava sem roupas, com um arame em volta do pescoço e também foi abusada depois de morta. A princípio, esse crime não foi ligado imediatamente aos irmãos, mas sim ao namorado da vítima, um lavrador. Mas essas suspeitas logo perderam a força e acabaram recaindo mesmo sobre Ibrahim e Henrique. E dessa vez eles foram levados à delegacia, onde Ibrahim, na época com 16 anos, confessou o crime. Disse que tinha matado Norma porque ela disse a ele que não gostava de preto. Detalhe, Norma era uma criança negra e Eliana também.
Aliás, quanto ao assassinato de Eliana, ele negou a autoria. Por ser menor de idade, foi julgado pelos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, que estava começando a vigorar, e por ser uma criancinha, foi internado no Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador. Com 18 anos, já estava livre e com a ficha limpa. Voltou então para a casa da família, e isso apavorou a mãe e a irmã. Ele já tinha abusado da própria mãe, e o mesmo aconteceu à irmã Márcia, que foi abusada por Henrique. Chegou a engravidar dele, mas interrompeu a gestação, porque disse que não ia aguentar a vergonha e carregar a sina de ter o filho do próprio irmão. As duas eram agredidas e abusadas com frequência pelos dois. Márcia contou em uma entrevista que viu uma vez Ibrahim cavando uma cova para ela, mas ela acabou escapando. Não passou nem 5 meses que Ibrahim estava em liberdade e as mortes recomeçaram. Exatamente como tinha previsto a assistente social Rosa Maria de Oliveira Tostes quando soube que Ibrahim seria libertado. Ela disse isso, abre aspas, ele não é mais o mesmo. Seu olhar é frio. Não é mais o menino doente da roça, o bronco. Ele aprendeu o que não devia e vamos ter muita dor de cabeça. Fecha aspas. Novamente, Ibrahim e Henrique estavam de novo juntos e tinham um padrão: mulheres negras. Os ataques sempre aconteciam na parte da tarde, próximo à mata. Eles usavam arames e foices como armas, mas evitavam machucar os corpos para que pudessem abusar deles depois. E como todo serial killer, também guardavam os chamados troféus das vítimas. Nesse caso, eram as calcinhas. Mas parecia que a polícia e a imprensa ainda não tinham se tocado, percebido que se tratava da ação de serial killers. E aí as mortes eram tratadas como crimes por motivações raciais. A essa altura, os dois já passavam mais tempo no mato do que em casa. Inclusive, o fato de os dois conseguirem entrar em qualquer casa, sumirem nas matas e só serem vistos quando quisessem, fez com que muita gente ligasse as ações dos irmãos necrófilos com um lado sobrenatural. Diziam que tinha um pacto e a proteção do demônio, assim como foi com Lázaro Barbosa anos depois. E eles iriam matar de novo, no carnaval de 1995. Era 27 de fevereiro, um domingo muito quente, e o casal Elisete Ferreira Lima e seu marido, João Carlos Maria da Rocha, passavam a tarde em uma das cachoeiras de Janela das Andorinhas, ao que parecia um lugar tranquilo. João estava nadando e Elisete dormia, quando sentiu um peso e, ao abrir os olhos, deu de cara com um homem já em cima dela, e bem à frente havia outro parado olhando. Elisete gritou e João saiu mais rápido que pôde da água para socorrê-la, mas foi atacado pelos dois homens que o golpearam com pedras até matá-lo. E depois, é claro, abusaram do corpo já sem vida de João, enquanto Elisete, horrorizada, assistia a tudo. E depois foi a vez dela ser arrastada para a mata e sofrer os abusos. Só que quando um dos dois se distraiu, ela aproveitou para escapar e fugiu correndo desesperadamente pela mata, sem parar nem para tomar fôlego, até chegar em um barranco de onde se jogou. Acabou sendo socorrida por pessoas que passavam. Estava sem roupa, muito machucada, com vários cortes de canivete no braço, mas estava viva. Levada às pressas ao hospital pelos moradores, ela contou à polícia tudo o que passou, confirmando o que tanto os policiais quanto a população já desconfiavam. Os irmãos necrófilos voltaram a agir. Mais escondidos no mato, não seria fácil pegá-los. Enquanto a polícia estava de um lado, eles escapavam pelo outro. Suspeitava-se que a tia deles, Vera Lúcia Damasceno, era a única que sabia onde ficava o esconderijo e levava mantimentos para os dois. Mas mesmo assim, ela foi estrangulada, morta e abusada por eles. O corpo foi encontrado abandonado na mata com um pedaço de graveto enfiado na... Vocês sabem. A cada corpo encontrado, o medo da população aumentava mais e mais. Começaram a se armar. Até as mulheres andavam com pedras, porretes, até com facões, e não saíam sozinhas e também já não ficavam mais em casa sem companhia. Todos cansaram de esperar uma resposta das autoridades, mas a polícia estava fazendo o que podia com o que tinha. O Rio de Janeiro já tinha seus problemas com a violência, como hoje em dia, e mesmo com todo o 11º Batalhão ficar só por conta de encontrar os irmãos, faltava toda uma infraestrutura para isso. Era uma região enorme para cobrir dentro da Mata Atlântica, com estradas horríveis, sem rádio de comunicação, nem mesmo as fardas eram apropriadas para a missão. Os policiais voltavam das matas com as roupas rasgadas e cheios de carrapatos.
E os irmãos continuavam sumindo, aparecendo e matando. Continuavam invadindo as casas para roubar mantimentos e as mortes iam acontecendo. Em 17 de maio, Odete de Carvalho, uma lavradora de 56 anos, foi encontrada morta em casa pelo marido. Ela foi atacada e morta com uma foice, claro, abusada. 2 meses depois, a casa de Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, foi invadida. Ela foi surpreendida na cozinha, enforcada com a saia que usava e abusada depois de morta. Medidas mais duras precisavam ser tomadas imediatamente. E quem fez isso foi o então prefeito de Sumidouro, apelando ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Então, foi destacado um efetivo do BOPE, e foi aí um grande reforço. Mas a população começou a ficar um pouco irritada com o BOPE também, principalmente quando eles pediram para que todos eles se desarmassem. Né? Eu também ia ficar mordida com isso, e com certeza eu não ia aceitar esse conselho. Vai ficar indefeso como? Não dá. E a caçada continuava, mas os irmãos também continuavam a saquear sítios e a tentar matar as mulheres que encontravam pelo caminho. E quase conseguiram matar outra, uma jovem que estava sozinha em um desses sítios. Mas felizmente ela não se desarmou como o BOPE mandou e passou fogo na porta que eles estavam tentando arrombar. Botou os dois para correr. Sabe-se que Ibrahim foi avistado na mata por um grupo de homens armados que o acertaram algumas vezes, mas ele conseguiu fugir, inclusive limpando seus rastros de sangue. E isso reforçou ainda mais a crença de alguns de que eles tinham poderes sobrenaturais, que carregavam com eles a oração de São Cipriano e que podiam até ficar invisíveis. Isso dava mais medo ainda nas pessoas, né? Mas o que viria a ser o último ataque dos dois foi considerado mais brutal. Era por volta do meio-dia de um domingo, quando os irmãos necrófilos invadiram a casa de Maria Dorcileia Faltz, de 39 anos. Eles entraram pela porta dos fundos. Ela não teve nenhuma chance de defesa e foi atacada. Mas durante a violência, o filho de Dorcileia, de 9 anos, chegou e viu tudo. E aí os dois covardes também o atacaram a pauladas, deixando quase morto. Eles arrastaram a mulher até uma pedreira ali perto e lá foi asfixiada com o próprio sutiã e depois abusada. Quando o marido de Dorcileia chegou em casa, só no fim da tarde, viu seu filho muito ferido e inconsciente no chão. Chegou a levar o menino ao hospital, mas ele morreu no dia seguinte. Esse crime foi a gota d'água para a população, que fez um protesto, unindo mais de 2.000 pessoas que seguiram o caixão de Dorcileia pela cidade, exigindo que os assassinos fossem pegos. Também foi oferecida uma recompensa de R$5.000 para quem conseguisse isso. Então, mais 200 policiais do BOPE foram enviados para Nova Friburgo e também cães farejadores que se embrenharam na mata dia e noite. E no dia 16 de dezembro, Ibrahim foi visto por um lavrador no sítio dele. O homem imediatamente avisou ao BOPE e entrou na mata com os policiais para levá-los até onde o assassino estava. Quase foi esfaqueado por ele, mas Ibrahim levou 5 tiros do comandante. Inacreditavelmente, o miserável fugiu, mas foi encontrado bem mais à frente na mata. O mais estranho foi que disseram que o corpo estava fedendo demais, como se já tivesse morto há dias. Ele também estava com o corpo todo depilado e usando uma calcinha cor-de-rosa. Morreu com 20 anos. Já o Henrique estava desaparecido, mas só em saber que Ibrahim estava morto já foi um grande alívio para todo mundo. Só que a revolta e a raiva eram muito grandes. Eles tentaram colocar fogo no carro que transportava o cadáver. Outros ainda queriam invadir o IML para esquartejar o corpo, ou até mesmo para ter certeza que ele morreu mesmo. O Henrique passou um tempo se escondendo na mata, mas em 17 de junho de 1996 se entregou à polícia e voltou à cidade escoltado por uma promotora que foi buscá-lo. O julgamento aconteceu em 1º de setembro de 2000 e ele foi condenado a 34 anos de prisão pela participação no crime contra João e Elisete, o casal da Cachoeira. Já sobre os outros crimes, não foi possível provar a participação dele, já que ele disse que só assistia enquanto o irmão fazia o resto. Henrique foi levado ao presídio de Maricá sob proteção policial, já que a população queria linchá-lo e matá-lo ali mesmo. Ibrahim já está no inferno, mas o Henrique está solto. Dizem que ele voltou a se esconder na mata, próximo à casa dos pais, trazendo o medo de volta. Há muitos relatos de pessoas que escutam barulhos na casa onde ele viveu. E já foram achadas
usadas calcinhas lá dentro. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gosta de True Crime, se inscreva, ativa o sininho, me ajuda a bater a meta de monetização. Lembrando que no outro canal também tem uma playlist de crimes horrendos e outras só com serial killers. O link vai ficar aí na descrição para vocês. Não esquece de deixar o nosso like. Então até o próximo caso e toma cuidado, não fale com estranhos.